Vamos lá, pessoal, para mais um tutorial. Dessa vez é algo voltado mais para a galera que tem aparelho com partição dinâmica. Também é um método que eu desenvolvi. Se não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que assista para poder vir para esse aqui, tá bom? Então, vamos lá o passo a passo. Como terminou no vídeo anterior, vocês viram que tinha Product New, System New e Vendor New, que já são as imagens remontadas como leitura escrita. Só que no vídeo anterior eu não mostrei para vocês como aumentar o tamanho dessas imagens. Então aqui elas vão ficar com um tamanho absoluto. Se eu clicar aqui em montar imagem de disco, vocês podem ver que ela não tem espaço, ou se tem é muito pouco. Olha lá, espaço livre 0 bytes. E aqui a gente comprova que não tem espaço livre para utilização. Então eu vou desmontar minha imagem aqui. E eu vou ensinar para vocês como alocar espaço. Primeiramente, porque a gente vai precisar, para produzir uma super partição, a gente precisa dessas imagens no tamanho da super. Então, antes disso, até antes disso aqui mesmo, eu vou mostrar para vocês como extrair a superpartição no próprio aparelho, porque vocês vão precisar saber o tamanho original da superpartição do seu dispositivo. Então, no celular, você vai baixar o MT Manager, ele tem um terminal emulator nele próprio, ou você vai pegar o Termux, que tem na Play Store. Eu recomendo bastante ele. Então, no celular, vocês vão digitar esse comando aqui. Abre o terminal, tem que ter acesso root. Então você vai digitar no celular SU para adquirir permissão de superusuário. O terminal vai entrar em modo root. E aqui vocês vão digitar no celular cat. Aqui vocês têm que saber o bloco de partições do seu dispositivo. Mas por padrão, principalmente os aparelhos da Motorola, geralmente o caminho que se encontra é esse aqui. Se não for esse, eu recomendo que você vá na raiz do seu aparelho, vá na pasta dev e procure a block bname. Aí você vai encontrar a superpartição lá ou o caminho onde ela fica. No meu aparelho, na linha Motorola, é esse caminho aqui. Raiz do dispositivo. Cat é pegar. Então aqui eu estou indicando autorizar acesso de root. Pegue. Aí aqui vai o diretório. Dev block bname. É todo o caminho para chegar nesse arquivo. Bname super. A super é um super bloco de partições que estão dentro dela. Então é ela que a gente precisa. E aí a gente vai dar um espaço. Vai entrar com esse caractere aqui. E vai digitar sdcard, que é a memória interna. Super.img. Pronto. Deu esse comando e deu enter no celular. Ele vai extrair a super.img na memória interna do seu celular. Que a gente até então não vai precisar de nada dela. A gente só precisa saber o tamanho dela. Então, quando você extrai na memória interna, vai ter lá o tamanho da imagem e aí você já vai saber que o tamanho da sua superpartição é X. É isso que a gente precisa saber. No meu caso, a superpartição do meu aparelho, ela ocupa 8,7 GB. Beleza? Vou deixar essa informação aqui porque a gente vai trabalhar com ela, então vocês precisam entender mais ou menos o que significa isso aqui. Então, eu vou deixar isso aqui até aqui no comando. Porque quando esse script estiver lá na pasta no OneDrive, vocês vão pegar esse arquivo do jeito que está aqui, com os comandos, extras, tudo explicadinho para ajudar vocês. Onde eu vi um pouco sobre como funcionava o LP Unpack e LP Make, foi nesse fórum aqui no XDA. Então o link vai estar aqui, vocês podem abrir lá e vão ver que não tem basicamente nada, é muito pouco conteúdo. Então realmente eu tive que me desdobrar para aprender como é que fazia e eu estou trazendo isso para vocês de mão beijadas. Então, por favor, esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Tá bom? E dá aquele likezão porque vai me ajudar demais. Também entra lá no nosso grupo Moto Updates no Telegram e Moto Discussions. E sem mais delongas, vamos ao que importa. O que vocês vão precisar aqui? As 3 imagens. O arquivo LP Make. O Unpack é só para extrair as imagens System Product Vendor da superpartição. Se vocês me pedirem depois, eu posso trazer como é que faz isso. Mas no momento eu só vou fazer como recriar a superpartição. Então a gente vai precisar do LP Make e o arquivo comandos LP. Então eu vou colocar o LP Make para aqui para fora. A gente vai usar ele. Aqui eu não preciso operar como root. Posso operar como usuário normal. Então eu já tenho as 3 partições aqui. Eu já tenho o LP Make. Eu preciso executar alguns comandos por esse LP Make e adquirir as permissões que a gente vai precisar para recriar a imagem. Então eu vou abrir aqui o terminal, onde está o LP Make. Vou lá no meu arquivo de texto, ele já tem aqui, ó. Roda esse comando, chmod 755 para o LP Unpack e LP Make. Nesse caso, só esse aqui que é o arquivo que a gente quer, que é para ele adquirir permissões de superusuário. Então a gente vai lá no terminal, cola o comando e dá Enter. Pronto.
O meu LPMake, a partir de agora, ele já está sendo executado como acesso root, digamos assim, né? Com permissões elevadas. Isso é basicamente como se comportam os dispositivos de aparelhos de partição comum, que não são superpartições, não são partição dinâmica. É do lado esquerdo aqui, onde existe a partição System A, vendor A, Product A, System B, vendor B, Product B. São partições independentes. No dispositivo de partição dinâmica, ele trabalha dessa forma aqui do lado direito. Onde está aqui escrito Super, dentro da Super tem System A, System B, vendor A, vendor B, Product A e Product B. Tudo isso dentro da superpartição. Então, slot A e B das partições de sistema ficam aqui. O que eu quero deixar claro aqui com isso? Que outras partições de um dispositivo de partição dinâmica, o vendor specific, que é coisas do dispositivo, e outras partições que são muito importantes, não estão aqui dentro. Então, com isso aqui, a gente pode brincar, pintar e bordar. Não vai danificar o seu aparelho em um dispositivo de partição dinâmica. Não vai de jeito nenhum. Também não é obrigatório ter duas partições, que é isso que eu quero ensinar para vocês, tá certo? Me veio essa ideia na cabeça, eu achei que era possível correr atrás e eu realmente descobri que é possível e eu estou rodando dessa maneira. Então, se eu sei que aqui dentro da superpartição, toda vez que ela é criada para dispositivos A e B, ele automaticamente, não é algo que dê para controlar, ele particiona isso aqui no meio. Então, metade é para o slot A e a outra metade é para o slot B. Então, é por isso que de 8,7 GB que eu tenho, é mais ou menos 4,3 GB que eu tenho livre por slot para o meu sistema. Então, quando eu venho aqui e junto as minhas três imagens, elas batem 4 GB. 4 GB está dentro dos 4,3 que é o permitido por slot. Só que eu não quero trabalhar dessa forma. Eu quero que a minha superpartição de 8,7 GB fique totalmente livre para eu rodar somente um slot. Ah, mas isso não vai danificar o aparelho? Não, pessoal. É o que eu acabei de dizer. Isso não vai danificar o aparelho. Eu vou rodar simplesmente o meu dispositivo sempre no slot A. O meu slot B não vai funcionar. Ah, mas e se eu iniciar no slot B por acaso? Eu perco o aparelho? Não. Seu aparelho só vai ficar em boot loop. Não vai conseguir sair da logo do aparelho. Como resolver? Só reiniciar no slot A de novo. Volta para o slot A, que o sistema está lá íntegro e bonitinho. Então, esse método que eu estou ensinando agora é como transformar uma superpartição de slot A e B em slot único. Em vez de ter só 4 GB, você ter 8 GB de espaço suficiente para rodar qualquer GSI ou até mesmo para adicionar qualquer aplicativo que vocês queiram no sistema, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Pontos muito importantes, e é por isso que esses comandos estão aqui, que era o que eu não coloquei no tutorial anterior e que eu disse que ia colocar nesse. Este comando aloca mais espaço para System em MG, alterando para 2 GB. Tá certo? Então, aqui eu tenho a minha System New. Deixa eu colocar em tela cheia. E ela tem 1,5 GB. Quando eu for construir a minha superpartição, detalhe importante, como eu quero ela só com um slot, ela tem que ultrapassar os 4 GB e ela tem que ter necessariamente até 4,7 GB. Eu não consumo os 4,7, os 8,7, desculpa. Eu gosto de consumir sempre deixando 1 GB sobrando, ou 100 megas, 200 megas. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai produzir uma imagem de, se o meu dispositivo suporta 8,7, a gente vai criar uma imagem que no total aqui dê 8,6 GB, que é para eu conseguir instalar no meu dispositivo sem ter problemas. Ok? Então vamos lá. A gente vai precisar redimensionar as partições do aparelho para elas ficarem com um tamanho de 8,6 GB. É a primeira parte para depois a gente continuar para isso aqui, tá bom? Então vamos aqui. Eu quero aumentar o tamanho das imagens. Existem dois meios de conduzir o tamanho de imagens aqui, que é isso que eu queria deixar para vocês. Exemplos de tamanho. Quando a gente for escrever no script aqui, ó, para aumentar o tamanho da imagem, 2G significa 2 GB. E também existe como escrever 2 GB em megas, que seria 2048, M maiúsculo no final. Isso eu estou falando dessa forma porque pode ser que em algum dispositivo vocês não queiram deixar um aparelho com 2 GB, vocês querem deixar com 1500 megas, que seria 1,5 GB. Então, não dá para escrever aqui 2,5G. Dá erro. Então, desse modo aqui, 2 e o Gzinho, com o G no final, vocês só conseguem criar partições
de tamanho absoluto. 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB e por aí vai. Já com o tamanho em megas, vocês conseguem criar partições no tamanho que vocês quiserem. 1,2 GB, 1,3 GB, 1,4 GB e por aí vai. No meu caso, eu quero criar uma partição que o dispositivo fique com o tamanho absoluto, que conduza lá nos 8,6 GB. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou construir esses comandos aqui. Esses daqui são exemplos, mas vão funcionar para todas as imagens, tá? Então, eu vou dar espaço aqui no meu script, porque eu quero redimensionar 3 partições. Pronto, deixar isso assim. E aqui eu vou colocar, o nome das minhas imagens está Product New, System New e Vendor New. Então, no meu System New, eu vou deixar os 2 GB. Eu quero ela com 2 GB mesmo. Então, tá certo aqui. 2 GB, 2 GB. Beleza? Esse comando E2FSK, ele verifica se tem algum erro na imagem. Em seguida, ele aloca espaço e cria espaço. Tá certo? Primeiro ele dá o espaço para ser criado o espaço dentro da imagem, e depois ele cria o espaço. É complicadinho de entender, mas é necessário esses 2 comandos para o espaço que você está adicionando funcionar. Só isso. E no final, ele verifica se existe algum erro e se tiver, corrige para a imagem rodar sem erros. É isso. Então, System já foi. Agora a gente vai para Product. Na Product New, eu quero deixar ela com 5 GB. Então, vou colocar aqui 5G. Vou dar os comandos. Então, aqui eu já tenho uma soma de 5 com 2, 7. Me sobra mais 1,6 GB. Então, no meu vendor, eu quero ele só com 1 GB. O vendor não precisa tanto. Então, eu vou lá. Coloco só 1 GB. Mas por que você não colocou os outros 600 megas que está sobrando? 700 megas, que dá um total 8,7, né? Então a gente tem ainda mais 700 megas para usar. Pessoal, entendo que qualquer imagem que vocês criam, elas criam um espaço alocado com os tamanhos de diretório, e isso ocupa espaço. Então sempre deixem espaço sobrando. Sempre que você cria uma imagem acima de 1 GB para frente, geralmente ele rouba 200 megas do sistema. Então, se eu crio uma imagem de, por exemplo, vamos colocar em megas aqui. Eu crio uma imagem de 3,6 megas. Seria 3,6 gigas. No total, essa imagem vai ficar ocupando 3,8. Ela rouba 200 megas. Então, se nessa teoria de que ele pega 200 megas, aqui ele já pega 200, pega 200, pega 200. Então, de 5, 6, 7, 8 gigas, eu já estou consumindo 8,6, sobra 100 megas, que fecha o tamanho da minha super, ok? Então é mais ou menos isso. Então, aqui eu já posso pegar os comandos de alocação de espaço, copio, abro aqui as minhas imagens, pode ver que está 2, 1 e 500 megas. Vou no meu terminal, que já está no diretório novo projeto, e só colo os comandos. Podem ver que aqui as imagens já estão mudando de tamanho. Pronto. Imagens criadas. Criadas não, né? Redimensionadas, sem nenhum erro. Então, Product New. Era 5 GB que eu coloquei. Ela pulou para 5,4. System New, que era... eu coloquei 2 GB, pulou para 2,1. E o Vendor New, que eu coloquei 1 GB, pulou para 1,1. No total, essas imagens totalizaram 8,6 GB. Eu fiz para ficar com 8, ficou com 8,6, que é mais ou menos o que eu falei. Tá certo, pessoal? Então aqui eu sei que o meu dispositivo tem 8,7, ele suporta quando eu for criar a superpartição. Mas se não suportasse, se aqui tivesse excedido os 8,7 GB, era só fazer o mesmo comando, só que ao contrário, eu iria diminuir. Em vez de colocar 5 GB, eu colocaria em megas. Em vez de 5 GB seriam 5.000 M. Em vez de fazer assim, eu colocaria 4.800. Seria 4,8 GB em vez de 5. Quando ele criasse a imagem, ia ficar com 5 GB. É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Então,
Aqui já foi, a gente já pode pular para o próximo passo. Vou até salvar, deixar desse jeito aqui para facilitar para vocês. Vamos para a próxima etapa. Vamos pular isso aqui, isso não é importante agora. Agora a gente vai para o exemplo de recompilação de imagem. Aqui eu deixei algumas dicas que eu peguei lá no XDA, até deixei o link lá em cima e a página aqui explicando mais ou menos o que é necessário e o que significa cada parte dos comandos. Então, aqui está bem cru, não está do jeito que a gente quer, nem está explicando, nem está com os comandos certos para dispositivos AB. É para dispositivos A, isso aqui. Mas eu vou explicar para vocês fazendo do jeito que eu aprendi. Então vamos lá. Dentro do comando, aqui está o comando já. Ó. A gente tem metadata size, aí aqui ele explica o que é. O metadata size é o tamanho que os metadados da partição podem consumir. Uma entrada de partição usa 64 bytes e uma entrada de extensão usa 16 bytes. Acho que 65536 deve funcionar na maioria dos casos. E funciona, pessoal. Até então o metadata size não precisa ser mudado o valor. É sempre esse aqui. Não mudem. Então, a gente usa o início do comando aqui, o ponto e vírgula, ou ponto traço, indicando o lpmake, que a gente vai construir uma superpartição. Metadata size 65536. Já está certo. Vamos para o segundo passo, que é o super. Aqui não fala dele, afinal o super name é a superpartição, então sempre vai ser super. Aí vem metadata slots. Isso é importante, pessoal. Então vamos lá, metadata slots. O número de slots disponíveis para armazenar metadados. Isso deve corresponder ao número de slots de atualização no dispositivo. Isso para um dispositivo de partição dinâmica seria 2, que seria dentro da superpartição, slot A, slot B, que conduz dentro de cada slot System Product Vendor. System A, Product Vendor A, System Product Vendor B, certo? Em um dispositivo de partição de slot A e B, se usa 2, ok? Mas aí a gente vai ter aquele probleminha lá, que eu falei logo no início, em que seria 4,3 GB para cada slot. Mas eu consegui descobrir e aprendi que não é obrigatório seguir essa regra. Eu já expliquei lá aquela questão de boot loop, de perda de aparelho, que não acontece. Aparelho de partição dinâmica é seguro, pessoal. Então aqui eu quero 1. Eu vou criar uma superpartição em que ele não vai subdividir a superpartição em duas. Ele vai criar a superpartição com um slot só dentro dela, que seria para dispositivos de partição dinâmica slot único, certo? Mas tem um critério aqui que eu vou explicar para vocês já já. Então vamos continuar lendo aqui. Isso deve corresponder ao número de slots de atualização do dispositivo. 2 para dispositivos AB e 1 para dispositivos não AB. Nesse caso, a gente está criando uma superpartição para dispositivos não AB, que seria só de slot A. Então a gente deixa 1 aqui. Próximo é o device super, opção 3. O tamanho do super, que é esse aqui, ele deve corresponder exatamente, deve ser igualmente divisível pelo tamanho do setor 512 bytes, tá certo? Então qual é a única forma mais fácil de vocês conseguirem o tamanho exato da superpartição? Sabe a imagem super que vocês extraíram no celular? Passa ela para o computador, a gente vai precisar dela agora, tá certo? Então, eu já tenho ela extraída aqui no meu computador, deixa eu só achar ela aqui, tá pessoal? O tamanho dela não muda, é sempre único. Super. Vamos para outra aqui. Pronto. O tamanho da minha superpartição, 8,7 GB. Então eu vou abrir um terminal aqui, só para saber quanto ela ocupa. E aqui no meu script, do superpartição já indicou, passo 3, né? Eu descobri esse comando aqui, buscando na internet. A gente tem que saber o tamanho exato, sem sombra de erros, do tamanho da imagem em bytes. Isso é obrigatório, senão na hora de criar a superpartição vai dar erro. Então, eu vou pegar esse comando aqui, que eu já deixei aqui para vocês. Vou copiar, vou lá no meu terminal, vou colar ele. E aqui eu vou renomear para super, que é o nome da minha imagem lá. Então, du-hsb super.mg. Pronto. Aqui ele deu o tamanho da minha superpartição com o tamanho específico e exato
sem nenhum erro. Então eu vou copiar esse comando, esse valor, né? E vou colar ele aqui. Device super. Colei. Esse é o valor da minha superpartição, 8,7 GB, equivale a esse valor aí, do meu dispositivo. 8,7 GB ele pode não ser esse valor de um dispositivo para outro, isso muda. Agora vamos entender o que é o Group My. É a soma de todos os tamanhos de arquivos de partições. Quantas partições eu quero colocar dentro da minha super, que é só um slot, eu só vou deixar com um slot e não um slot A e B? 3. Então eu tenho que pegar a soma desses três valores para descobrir o valor deles dentro da imagem, tá certo? Então isso a gente vai fazer agora. Eu vou dar aqui o comando clear, que é para limpar o meu terminal. E aqui tem product new, system new, vendor new. Eu vou colar aquele comando lá de novo. Cadê? Eu vou até dar um espaço aqui para facilitar. Deixar para vocês o comando já mastigado também. Aqui eu vou colocar o da super. Aqui eu vou colocar system new, product new e vendor new. Beleza? Então, o da super a gente já colocou lá. Agora system product e vendor. Volta aqui no terminal e cola. Ele já deu o valor dos três, ó. System new, product new, vendor new. A gente vai pegar esses valores e vai somar eles. Abra a calculadora. System new. Copio. Mais. Copiar. Mais. Copiar. Igual. Pronto. Esse é o valor do meu grupo My, que é o meu grupo de partições. Então aqui eu vou colar ele. Pronto. A minha superpartição cabe 8,69 GB, que é 8,7, né? E eu tô com 8,58, quase 8,6 GB. Beleza? Então meu grupo de partições ocupa esse valor, que é a System Product Vendor que a gente redimensionou. E elas têm que ter um tamanho que quase ocupe tudo mesmo, porque se a soma das minhas partições, das três partições lá, na hora de criar minha super, só der 4 GB, os outros 4 GB vão ficar desperdiçados, vocês não vão conseguir usar eles para nada. Então, por isso, obrigatoriamente, vocês têm que aumentar o tamanho das imagens para o tamanho quase máximo ou máximo que a superpartição aguenta. Beleza? Então, grupo My eu já tenho. Aí agora, o último comando aqui, sistema de partições, somente leitura. Principal, que é a imagem do sistema, que é igual ao system.mg, e assim em diante. Isso é um exemplo único. Tamanho da imagem, system, que é igual a system.mg, que é o do diretório lá. O ponto traço indica a imagem. Cada tamanho de arquivo de partição com permissões somente leitura. Então tem que ter o comando de somente leitura, senão não vai dar erro. Mas não se preocupem, a imagem já recriou. Então mesmo que a gente coloque ela aqui, o comando de somente leitura, quando vocês instalarem no celular, ela vai ser leitura escrita. E arquivos de imagem já entrada. Então a partir daqui começa a brincadeira. Passou do Group My, a gente partições. Vamos lá, comando partition. Eu quero o comando partition system. Read only. Então, o tamanho da minha partição de sistema, a gente vai colocar aqui. Tá certo, pessoal? Então a gente já tem o valor aqui, que a gente já colocou. Minha system new ocupa esse valor. Então a gente pega ele, copiar. Colocar até aqui assim de lado. Pronto. Deixa eu tirar essa quebra de página. Pronto. Mais fácil. Partition System. Read only. Aqui a gente cola o novo valor. Product. Tá, sim, pessoal. Vamos só continuar aqui. Partição que eu quero, sistema. Leitura, somente leitura. Tamanho da partição. A imagem. Onde está a imagem? Qual é o nome da imagem? Imagem system é igual a ponto traço e o caminho até o arquivo. E na verdade o nome do arquivo. System new. Beleza? Então, vamos para a próxima partição. Vendor. A gente vai pegar o valor do vendor.
Copiar. Colar. Imagem do vendor, ela está como vendor new.mg. Pronto, só isso. Vamos para o próximo. Partição product. Se tivesse uma partição system externe, vocês iriam repetir e iriam colocar do mesmo jeito. Então, vendor new, agora product. Copio o tamanho da partição product. Colei, o nome da minha partição product é product new. E aqui no final, eu estou especificando que eu quero essa imagem no formato space. Por que no formato space? Porque ele vai comprimir essa imagem, essa superpartição, para o menor tamanho possível. Ele não vai quebrar a super em pedacinhos. Ele vai transformar em space, que é um arquivo menor. Então, vai facilitar na hora de vocês fazerem a instalação. Até porque ele não vai ficar no formato IMG, que daria aquele erro. Invalid Raider System Space Chunk, enfim. Aqui, criando essa superpartição como space, assim que ela é criada, que vocês forem dar flash no celular no modo Fastboot D, ele já inicia a instalação. É bem rápido. Então, o formato space é interessante, vale a pena deixar. E output, eu estou querendo indicar onde é que vai sair, onde é que essa imagem vai sair e o nome dela. Então ela vai sair na mesma pasta que eu estou e o nome do arquivo vai ser supernew.img. Só isso, beleza? Agora a gente já pode fechar o terminal aqui por hora, mas eu não vou fechar porque a gente vai usar ele para rodar esse comando aqui, né? Então vou minimizar só e vou colocar em tela cheia. Lembrando aqui, metadata slots a gente colocou 1, né? Se fosse 2, indicando slot A e B, mais na frente a gente teria que fazer algumas alterações que não tem explicando no XDA e não tem explicando em lugar nenhum, mas que eu vou explicar agora para vocês. Se fosse só um slot único, o comando já está certo, era só rodar e a imagem seria criada. O nosso dispositivo a gente vai criar com um slot só, mas o restante do comando tem que ser mudado. Vou explicar o porquê e onde. O nosso dispositivo ele possui 2 slots, slot A e slot B, e ele só lê dessa forma. Então, se eu quero que ele seja lido dessa forma, aqui, na hora que for criar a minha imagem da Super, eu não quero uma partição System. Como eu trabalho só com slot A no meu aparelho, eu quero uma System A. Isso é importante, pessoal. E aqui também, System A é igual a systemnew.mg. A mesma coisa para as outras partições. Vendor A. Vendor A. vendornew.mg. Product A. Product A, que é igual a productnew.mg. O resto do comando está certo. Pronto, pessoal. Esse é o comando para eu criar uma superpartição do meu dispositivo com 8,6 GB, sem nenhum erro, somente com um slot, podendo utilizar todo o slot do jeito que eu quiser, com tudo que tiver dentro dele. Beleza? Então, se o seu dispositivo é de slot único, use 1. Se o seu dispositivo é de slot A e B, coloque 2, se você quiser os 2 slots ativos. Se você quiser só um slot, mas com o dobro do tamanho, que aqui eu vou ter os 8 GB para usar no meu sistema, então você usa só um, metadata slots 1, mas lembre-se de colocar System A, Product A, Vendor A e Vendor A. Beleza? Então vamos ao que interessa. Eu vou copiar meu comando aqui. Vou salvar ele para vocês, já certinho. Eu até tinha deixado ele aqui embaixo, certinho, do jeito que eu fiz antes, né? Testando para ver se funcionava e funcionou. Mas eu quis mostrar para vocês executando, criando o comando. Fica mais fácil de vocês entenderem. Então, agora eu vou lá para o meu terminal. Vou abrir aqui também o meu explorador de arquivos. Já está aqui a minha Product System Vendor. O meu terminal está aberto nesse caminho, porque elas têm que estar no mesmo lugar que o LPMake. E aqui eu só dou o comando colar. Já está criando. Invalid Space File Format e Header Image. Ele está convertendo do modo imagem para o modo Space. Está invertendo, né, a situação. Aqui tem ele descrevendo o que já fez, né? System A will resize de 0 bytes para o tamanho que tinha. Vendor A, a mesma coisa, de 0. Ele está redimensionando a super, né? Criando os blocos dentro do superbloco. O superbloco é a superpartição e blocos são as imagens. Então ele já entendeu aqui, ó. Aqui vocês podem ver. System A, Vendor A, Product A. Se vocês não colocarem essa extensão A no final, só for System Product Vendor, o nosso dispositivo não lê, ele vai ficar em boot loop. Não vai perder o aparelho nem nada do tipo, tá, pessoal?
mas o sistema não vai iniciar. Então tem que ter essa extensãozinha. Se você quiser usar o slot B, muda a extensão para B. Se for o slot A, muda para A. Eu achei isso mais dinâmico, muito interessante, porque dessa forma eu posso usar o meu aparelho ao máximo. Eu tenho o que eu tinha antes, 8 GB, que eu só consumia 4 e só conseguia usar 4 porque o outro slot ficava inativo para atualizações outra. Agora eu tenho toda a superpartição com os 8 GB para instalar uma custom ROM, para redimensionar a imagem da custom ROM se for de imagens Fastboot D antes de dar flash. Eu posso redimensionar ela e depois da flash dela, que ela vai ter muito espaço para eu trabalhar com ela, para instalar um pacote de gaps bons, etc. Aí vem da imaginação de vocês. Mas a gente nunca utiliza 2 slots. Todo usuário ele só usa um slot, a menos que vocês queiram fazer um dual boot, né? Sistema no slot A e sistema no slot B. Que ainda assim, quando você mudasse de slot, você teria que formatar o aparelho para conseguir dar boot no outro sistema. Porque a data é diferente e a criptografia. Então, nunca é possível usar 2 slots, então não há essa necessidade. Tá certo? Então, esse método faz as duas partições se transformarem em uma só em dispositivos de partição dinâmica com 2 slots, A e B. A gente transforma a super em super A, super de partição de sistema A em vez de AB, só que com um sistema dentro dele que é o system, em vez de ser só system, né? Só de partição A, é uma partição A-B-A, que seria o A e B, só que só o A dentro. É um pouquinho confuso, mas para quem mexe com isso, para quem já trabalhou com fazendo sistemas, etc., vai conseguir entender e vai conseguir produzir suas imagens aí para desenrolar daqui para frente e conseguir fazer com que o nosso aparelho e qualquer outro aparelho com partição dinâmica tenha mais capacidade e potência para rodar GSI, para rodar custom ROMs bem mais completas. Tá bom, pessoal? Então eu espero ter ajudado vocês aí com esse tutorial. A nossa imagem já está sendo criada aqui, ó. Ela já está com 2,9 GB, está com 3,1. Ela vai ficar com mais ou menos uns 4 GB só, que ela fica no formato espaço, como eu falei para vocês. Mas quando ela instala, ela converte esses 4 GB e pouco em 8,6, 8,7 GB, que é o tamanho da imagem, podendo ser utilizado 8,6, que é o tamanho que ficou lá no final. Tá certo, pessoal? Então, se inscrevem no nosso canal, no YouTube aqui, dá aquele like, dá aquela força, ajuda bastante. Nossa imagem já foi criada, tá, pessoal? E nos nossos canais no Telegram, Moto Updates, Moto Discussions. Por lá vocês vão conseguir os links de acesso a todos esses scripts que eu deixo para vocês lá. Tá bom, pessoal? Esse canal aqui ele não vem com muito vídeo, como vocês podem ver. Eu não trago muito vídeo, mas os que eu trago é cheio de conteúdo que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Tá bom, pessoal? Então agradeço. Quem tiver dúvida aí pode falar comigo lá no Telegram, AlexWin50, mas eu respondo mais rápido no Moto Discussions. Valeu, pessoal. É isso. Tamo junto. Aqui a minha saída foi de 3,9 GB. Nem foi tanto, pessoal. Mas como eu disse, quando você instala, o comando para instalar ela é esse aqui, ó. Se ela está com Super New, lembre-se de ter o Plataform Tools, mas seria esse comando aqui. No Linux, né? Fastboot, Flash, Super New.img. O dispositivo teria que estar no modo Fastboot D, né? Que é o Fastboot Reboot Fastboot. E em seguida vocês rodariam esse comando para instalar no slot A. Se certifiquem de que vocês estão no slot A. Se vocês não estiverem no slot A, mudem para o slot A. Formata o dispositivo e reinicia e parabéns. O dispositivo agora tem uma partição muito grande para vocês utilizarem da forma que vocês quiserem. Tá bom, pessoal? Obrigadão. É isso. Tchau, tchau.